37 anos, quase fazendo 38 e enfim consegui engravidar. Hello guys, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Enfim, eu vou poder falar sobre isso e gravar sobre isso. Estou grávida de 17 semanas. Por que eu esperei tanto tempo para poder gravar esse vídeo e falar um pouco sobre a minha experiência? Porque o meu primeiro trimestre eu só vegetei. Tem muito tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo, esperando ficar bonita, esperando tá tudo arrumado, tá organizado, não deu. Então, vai do jeito que dá mesmo. Tudo que eu tenho pra oferecer pra vocês é isso aqui, tá? Mamães de primeira viagem vão me entender. 37 anos, quase fazendo 38 e enfim consegui engravidar. Eu vou fazer 2 anos de casamento em junho agora, de 2026. Quando a gente nem tinha 1 ano de casamento ainda, deixa eu ver. Eu acho que a gente tava tentando. A gente começou a tentar no início de 2025. É muito louco isso, porque a gente tinha pouco tempo de casado, assim. E eu lembro que eu fui fazer um trabalho, e aí eu passei mal nesse trabalho que eu tava fazendo, um bico que eu tava fazendo. E aí eu cheguei em casa e falei, tô grávida, tô grávida, tô grávida. Só que assim, eu não tinha possibilidade, porque por mais que eu não tomava o remédio direito, mas eu tomava remédio e sei lá. Eu achava que ficar grávida era assim. E pronto, sabe? Assim, é bem mais complicadinho que isso. E aí eu fui, fiz o teste e eu lembro que eu fiquei muito assim, frustrada que o teste deu negativo, o Daniel também. E aí eu entrei no quarto e orei e pedi a Deus um sinal, se eu parava o remédio ou não, porque você fica muito naquele medo, gente, eu paro o remédio, se eu engravidar, eu não tava trabalhando e, tipo assim, recém-casada nos Estados Unidos, sem falar inglês, sem dirigir, sem nada, você pensa num monte de coisa, e aí é óbvio que você não iria arrepender, mas você fica pensativa, né, e se eu arrepender? Aí eu pedi a Deus um sinal e o sinal foi meu marido falar, para o remédio. Era tudo que eu precisava ouvir. E ele falou, para o remédio. E aí eu falei assim, tá. Eu só precisava dessa confirmação. E aí eu parei o remédio, gente. Em maio, janeiro, fevereiro, março de 2025 eu parei esse remédio. E a partir daí eu não tive mais paz. Porque todo mês eu achava que eu tava grávida. Porque eu achava que era só assim, encostou, engravidou. Então todo mês eu tinha sintomas. Teve meses que minha menstruação atrasou 5 dias. Eu senti enjoo, eu senti sono, eu senti todos os sintomas da gravidez e eu jurava que eu estava grávida e no final eu fiz o teste e não tava. Centenas de testes que eu fiz e deram negativos, frustrante de chorar. Teve um que eu fiz minha barriga super inchada, eu falei, tô grávida, tô grávida, tô grávida, gravei fazendo e tal, não sei o que. Aí depois eu desencanei um pouco, sabe? Daniel falou assim, desencana, na hora que se for pra ser, vai ser, não fica tão assim e tal. Mas eu fiz um monte de teste, comprei uma caixa com 100 testes de gravidez pra ter em casa, pra todo mês eu fazer. E aí, gente, foi essa emoção, assim, de todo mês querer estar grávida e nunca que eu estava grávida. E várias pessoas dando opinião, contando experiências, falando pra eu ter calma. E eu já preocupada, a gente foi no médico, o nosso antigo médico, a gente trocou depois disso aí, inclusive. E ele falou pra gente que, esquece neném agora, vocês não vão ter neném de forma natural, só através de fertilização, de FIV, por conta de um problema de saúde que o Daniel tem. E por conta da minha idade também, né, gente? Eu vou fazer 38 anos. Eu sei que tem gente aí que engravida com 40, 41, 45, não sei o que, mas a partir dos 35 já fica mais difícil de engravidar. Então tem meninas aí de 20 e poucos anos que não conseguem engravidar. Então juntou um monte de coisa na minha cabeça e eu queria muito, assim, logo, porque quando você tem mais 35, você não tem tempo a perder. Você fala, é agora ou agora. Então você fala, e agora? Eu vou dar tudo de mim pra que eu tenha esse neném agora ou nunca mais. E aí foi essa luta pra eu tentar engravidar e fiquei todos os meses fazendo testes, achando que eu estaria grávida, muita gente profetizando e orando por mim, muita gente falando que eu ia engravidar de gêmeos. Eu cheguei a pensar que realmente eu iria ter gêmeos, eu já orei por isso, mas Deus é pai, né? Ele sabe de todas as coisas. E assim, todo mês eu achava que eu tava grávida. Se eu soubesse. Se eu soubesse como que é o real, né? Sintomas de gravidez, eu ia saber exatamente que eu estaria grávida.
Pois muito que bem, 2025 se foi, entrou 2026, janeiro de 2026, e eu naquela luta, né, de olhando tabelinha, baixei aplicativo, período fértil. Meu marido não teve paz, né, porque não tinha mais namoro em outro período, não. Era só no período fértil e a gente tinha que dar nosso jeito. E aí eu falei pra ele assim, ai, vamos fazer uma viagem? E a gente pegou uma casinha na montanha, né? Eu até tenho um vlog aqui, vocês podem procurar e assistir. Nossa, gente, foi maravilhoso. Nossos dias, a gente ficou 3 dias na montanha. E lá a gente tava nessa intenção de fazer o bebê, né? Tipo, ai, vamos fazer o bebê lá nas montanhas, com um clima de lua de mel e tal, não sei o que. E a gente foi pra essas montanhas, trabalhamos duro. E a gente sempre orava. Eu tenho um vídeo na montanha onde eu queria tirar uma foto, inclusive nem ficou tão bom esse vídeo, mas ficou longe também, não dá pra ouvir assim, mas eu orava, né? Porque a gente todo mês a gente podia ter o bebê já aqui. Então, todo mês a gente já orava como se o bebê estivesse aqui. Então, mesmo lá nas montanhas, eu achei assim que a gente ia fazer o neném lá e tal, não sei o que, então eu já orava. Eu falava, Deus, protege meu nenenzinho aqui, que se eu possa proteger, ele é seu e tal, não sei o que. E sempre orando. Meu marido também sempre orava, tipo assim, né? Sempre botava a mão na minha barriga, ai Deus, manda um bebê e tal, não sei o que. A gente sempre tava nessa oração. E aí na montanha, no último dia de montanhas, a gente escreveu, tinha um caderno pra você fazer tipo um review, né, de como foi ficar lá. Então, que todos os convidados que ficavam lá, os clientes, né, que ficavam na montanha, escreviam alguma coisa sobre o host, sobre como foi ficar lá e tal, não sei o quê. E eu escrevi nesse caderno que eu falei assim, né, tal, eu vou colocar aqui pra vocês verem o que eu escrevi lá. Que talvez a gente saia daqui grávidos e tal, não sei o que. A gente tava realmente com fé que a gente tinha feito esse neném lá. E que a gente iria voltar lá depois fazer ensaio, né, de grávida, gestante, tal, não sei o que, e enfim, viemos pra casa. Só que eu estava tomando Mounjaro, já tinha começado o tratamento, eu já tinha 3 meses tomando Mounjaro. E toda vez pra poder tomar o Mounjaro, você tem que fazer o teste de gravidez, porque você não pode tomar o Mounjaro estando grávida. Eu fiz o teste, tipo, 1 semana antes, e deu não grávida, né? Eu fui lá, apliquei o Mounjaro e tal. Aí nessa semana que eu voltei, que era uma quarta-feira, a gente voltou das montanhas, fui fazer o teste. Gente, nem gravei, porque eu achei realmente que o teste daria negativo. Fiz assim, só fiz lá, assim, o desencargo de consciência, porque eu precisava tomar um Mounjaro. Não tava sentindo nada até então, senti alguns sintomas lá, que foi não conseguir segurar um xixi. Eu fiz um xixi nas pernas, não sei porquê, um pouquinho assim de xixi nas pernas. E tive uma cãibra. Mas fora isso, eu não tive outros sintomas depois que eu... Não, calma. E aí eu fui e fiz o teste, assim, bem sem fezinha e tal, não sei o que. Quando deu, começou a ficar, nossa, 2 tracinhos, que é aquele testezinho que eu comprei, uma caixa com 90 testes, assim, bem daqueles testezinhos de farmácia, de 60 centavos. E começou a ficar 2 pauzinhos. Eu falei, meu Deus, não acredito. Por que, gente, que eu fiquei tão emocionada? Porque toda vez que eu fazia o teste, não ficava 2 pauzinhos. Nunca ficava uma marquinha muito bem específica e o outro nem aparecia nada. E esse apareceu bem fraquinho, assim. E eu já comecei a pular e chamar Daniel e, sabe, assim, a gente fez muito diferente, porque como era uma coisa que a gente já tava tentando, já tava procurando, saber como é que era, então a gente não fez surpresa, não fiz vídeo surpresa pro Daniel, não fiz nada disso. Eu só fiz mesmo, a gente já queria muito, não sei o que, eu já chamei ele, fiquei feliz, tô grávida, fiquei pulando e tal, não sei o que. E aí eu falei, vamos na farmácia, que eu precisava comprar aquele teste que mostra realmente, assim, grávida, né, escrito. E eu queria um que mostrasse semana, só que aqui não tem, nunca achei aqui. E aí a gente foi na farmácia, comprou, fiz, gente, pregnant. Eu fiquei... Vocês não estão entendendo, eu fiquei assim em estado de euforia, e eu gritava, e eu pulava, e a gente comemorava, super feliz. E era fevereiro, ou seja, a neném não foi feita nas montanhas ela já estava sendo gerada, já estava sendo fecundada, já tá um monte de coisa acontecendo, eu já estava grávida de semanas, porque conta a partir da primeira menstruação, e eu fiz o meu período fértil de janeiro. Então, em fevereiro, foi quando a gente foi para as montanhas, eu já estava pregnant, eu já estava grávida, e foi aquela emoção e tudo mais. E aí, fevereiro aqui é Dia dos Namorados, que é o Valentine's Day, né, aqui nos Estados Unidos, e foi tipo assim um presente pra nós de Valentine's Day.
a bebê. Aí eu pensei, vamos fazer uma surpresa pros seus pais. Valentine's Day, Happy Valentine's Day, fazer uma caixinha com blá, e levar pra eles e ser o presente de Dia dos Namorados pra eles. E assim a gente fez, foi lindo, foi emocionante, assim, nossa, foi especial. Era pra sábado, mas ele... Nossa, gente, que isso? Ferrou. É bom porque assim, vocês não gostam da tempo de cortar, né? Só vou chamar Mentira! Não acredito! Vai ser vovó! Aí eu liguei pra mãe, mas a gravação de tela não captou o áudio, né? E aí eu falei pra ela assim, mãe, a senhora não acredita, tem uma fofoca pra te contar. A senhora não sabe quem vai ser vó. Aí ela, que Davi? Ela ficou tentando adivinhar. E eu falei, aí Davi, a senhora vai cair pra trás, a senhora nem acredita em quem vai ser vovó. E aí eu mostrei a roupinha e mostrei o teste, gente. Olha a carinha dela. Ela é tão fofinha. Ela ficou com um brilho no olhar. A feição dela mudou. Tipo assim, ela ficou muito feliz, sem graça, sem saber o que falar e tal. Ai, foi tão especial. Eu acredito que já fazem, 3 meses já. 4 meses que isso aconteceu. E aí tudo mudou. Tudo mudou. Tudo, gente, assim, virou de cabeça pra baixo. Por quê? A partir do momento que eu tive certeza que eu estava grávida, parece que virou uma chave em mim. E eu comecei a sentir o primeiro trimestre. E aí você começa a mergulhar nesse mundo. Eu preferi não ficar pesquisando sobre muita coisa. Até hoje eu faço isso. Eu pesquiso de acordo com o que eu tô vivendo no momento. Por exemplo, eu tô agora entrando no 5º mês, que é a 17ª semana. É o início do 5º mês. Na verdade, acho que eu já tô com 18. Hoje é sexta-feira, hoje eu já tô com 18 semanas. Então, eu tô na metade do 5º mês. E aí, eu vou pesquisar agora sobre o 5º mês, o que fazer, o que não fazer, então não sei o que, porque senão eu fico louca. Eu fico, assim, enlouquecida. Eu não sabia nada. Eu sabia dos sintomas de gravidez, sabia que tinha sintomas de gravidez, enjoo, sono. Mas, gente, viver esses sintomas é totalmente diferente de você saber sobre esses sintomas. Então, qual foi os sintomas que eu tive? Eu tive sono excessivo e muito cansaço. Eu trabalho o dia inteiro em pé, andando pra lá e pra cá. Por um lado é bom, porque eu preciso andar, né? Eu preciso me movimentar, mas, gente, dói tanto meu pé, minhas costas. Teve uma semana passada que eu não consegui trabalhar 2 dias. Aí essa semana já foi um pouco mais legal. E aí você vai se adaptando à sua nova vida, à sua nova rotina, você vai se encaixando. Tem uma coisa que eu sempre falo: o ser humano foi feito para se acostumar com absolutamente tudo nessa vida. Então você fala assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Você vai. Você vai, amor, você vai conseguir sim. Então assim, eu trabalhei, gente, tinha dias que meu olho fechava, assim, eu tava em pé e meu olho fechando. E aí vem o quê? Julgamentos. Tem gente, muita gente te ajuda, que te apoia. Se cuida, toma água, senta um pouco, não toma isso, não come aquilo. Mas tem muita gente que te julga. Se você tá assim agora, imagina quando tiver com barrigão. Espera só, não sei o que, não sei o que lá. E isso vai, sabe, te deixando um pouco irritada. E aí meus sintomas foram sono excessivo, cansaço, de não querer fazer absolutamente nada. Por isso eu parei com o canal, por isso eu parei de gravar. Eu tava super empenhada no Instagram, gravando, tentando crescer no Instagram e tal. Não conseguia, depois eu falei, vou voltar pro YouTube, focar no YouTube, meu engajamento que caiu completamente, não consegui gravar, eu queria ter gravado várias fases, contando, gente, não dá, você fica com nojo de celular, nojo de internet, nojo de tudo, você só quer dormir, você só quer descansar. Eu até hoje não consegui botar meu quarto em ordem, até hoje não consegui, foi virando assim, sabe, uma bagunça, e aí você vai fazendo por cima ali, o que dá pra você fazer, e você não consegue fazer uma faxina profunda, porque você começa, sua energia acaba. Você começa, sua energia acaba. E aí você faz por cima e vai empurrando com a barriga. Gente, terrível. Terrível. E aí esse foi o meu maior sintomas. Aí lá pro 2º mês, mais ou menos, entrando no 3º mês, eu comecei a ter um pouco de enjoo. Eu fiz umas comidas aqui que me deram, que eu queria muito comer. Eu sinto muita vontade de comer comida do Nordeste. Comida da minha mãe, dos meus amigos, da casa do povo que eu vou e tal. Lá, sabe, assim, comida de roça e tal, essas coisas. E aí eu fui inventar de fazer, tentar fazer, né, uma farofa. Aí tentei fazer uma carne com costela. Gente, pra quê? Até hoje eu não consigo pensar muito bem assim, carne com costela. Eu espero que eu consiga voltar a comer.
carne com costela não. Ai, louca. Costela com mandioca. E aí eu enjoei completamente disso. E aí foi aí que começou o meu embrulho, né, no estômago. Eu não vomitei, graças a Deus. E acho que nem vou. Já tô agora, não sinto mais enjoo de nada. Mas assim, muita coisa me enjoava. Tipo, cheiro de perfume, cheiro de comida. Algumas comidas me davam aquele embrulhamento no estômago que eu não conseguia sentir o cheiro e nem comer. E aí foi muito difícil pra mim, porque primeiro, eu comecei a ter muito gases e intestino preso. Gente, horrível. Eu comia qualquer coisa, minha barriga ficava desse tamanho, eu ficava preocupada. Eu falei, gente, eu tô com 3 meses, minha barriga tá assim, e quando eu estiver com 5, 6? E aí eu comecei a ficar muito preocupada. E outra coisa, eu comecei comendo muito saudável. Porque eu já vim de um Monjaro, né, onde como é que fala? Ai, gente, ai, tô grávida, tô esquecendo as coisas. Apetite tava muito escasso, eu tava comendo só proteína, uma frutinha, uma saladinha, muito pouco. E eu vim nesse aí, eu falei, eu vou manter, quero manter super saudável, saladas, frutas, não sei o que. Oh, amor, oh, amor, quem conta pra ela que não é bem assim que funciona? Aí comecei a enjoar de tudo, de ovo, de carne, não sei o que. E comecei a ter vontade de coisas que nem quando eu não estava grávida eu não comia tanto. Por exemplo, miojo. Eu não sou de comer miojo. Tipo, nem não grávida. Comecei a sentir vontade de comer miojo, bolacha seca, pão seco, só coisa crocante, só, sabe? Assim, quanto mais crocante, Ai, gente, um horror. E aí eu estraguei toda a minha dieta. Todo o meu plano de uma grávida saudável, não sei o que, foi por água abaixo nesse primeiro trimestre. E sempre vão falando, no segundo trimestre vai melhorar, não se preocupa, no segundo trimestre você vai viver uma renovação, você vai ressurgir das cinzas, você vai ficar melhor, calma. E eu passei muito mal. Meu primeiro trimestre foi assim, se eu pudesse ficar em casa deitado o dia inteiro, tomando água com limão, eu ficaria em casa deitado o dia inteiro tomando água com limão, porque foi assim, não foi legal, gente, não foi legal. E eu percebi muitas mudanças. Então, assim, eu percebi mudança no meu peito, já cresceu muito rápido. Meu rosto mudou muito rápido. Agora não tá tanto como eu tava no início, mas meu nariz tava muito maior do que tá. E eu comecei já a engordar, já comecei a mudar e muita coisa foi acontecendo. E aí você vai estranhando todas essas mudanças. Mas no geral, eu não tive cólica, eu não tive sangramento. Eu não tive vômito, eu não vomitei, aquela coisa de ficar vomitando. Eu tive um enjoo de leve e muito cansaço. Mas assim, um cansaço que você não tem noção. Graças a Deus, depois de muito tempo, entramos no segundo trimestre, né? Que todo mundo falou assim, no segundo trimestre vai ser uma bênção, não sei o quê. O meu segundo trimestre começou há 2 semanas, eu acho. E eu não vi muita diferença. Eu continuava sem energia, assim, eu fazia umas coisinhas, eu comecei a voltar a fazer umas coisinhas, não sei o que, mas logo capengava. E isso muito sono, tipo, na minha folga assim, eu só queria dormir, não sei o que, e não me senti bonita. Não me senti bonita, o povo falou que você fica se sentindo bonita, tem um glow, não sei o que. Só que a partir dessa semana, eu tô sentindo algo diferente. Eu já tô sentindo que eu tô me sentindo, A minha pele tá melhor, eu tava com muito cravo, muita espinha, muita coisa, eu tô sentindo que tá sumindo. Meu cabelo tava muito oleoso, mas era muito oleoso, assim, de eu lavar num dia, no outro já não tá prestando pra nada. Já tá muito melhor agora, já consigo usar ele mais. Antes eu tinha que ficar lavando, com uma preguiça de lavar e secar esse cabelo. Minha pele melhorou também, não tá mais oleosa como tava. Gente, minava óleo assim na minha cara. E que mais? Tô me sentindo bonita? Não, eu ainda não tô me sentindo bonita, nem me esforçando muito pra tentar. Aí eu fui lá e cortei meu cabelo ainda, né? Fui cortar o cabelo sozinha em casa, fiz uma cagada e aí piorou minha situação. Mas tudo bem, cabelo cresce, logo logo ele vai crescer e vai estar tudo bem. Mas o que eu tô sentindo assim nesse segundo trimestre? Que minha energia tá voltando. Tô sentindo que eu tô mais energizada. A semana passada eu passei bem capengada, tá? Gente, eu não sei o que para. Eu acho que todo início de de troca de semana, o corpo sente muito e aí você fica muito diferente. Porque a semana passada eu não consegui responder ninguém no WhatsApp, falar com ninguém, não postei nada. Eu tive uma semana pra gravar, porque eu não fui trabalhar, né, 2 dias, então eu poderia ter aproveitado e gravado coisas que estão atrasadas aqui. Eu não consegui fazer. E assim, eu me arrastei. Só que essa semana já tá diferente. Eu já tô mais animada, tô cheia de planos.
pro final de semana, tô gravando. Então, assim, gente, é um mix de emoção. Você fica assim, ó, vai lá e vem cá e tal, não sei o quê. E aí você fica pensando muita coisa, assim, né? Eu sou mãe de primeira viagem. Eu tenho 38 anos. Quase, né? Já daqui 2 meses eu vou fazer 38 anos. E aí tudo que você sente medo. Vamos falar dos medos? Dos desafios? Desafio eu já falei, né? Algumas coisas, né? Que é você trabalhar com muito sono, trabalhar super muito cansado, seu corpo muda completamente, você tem que manter a rotina que você tinha antes e tudo mais. E vários outros desafios. Agora o medo. Quando passa? Quando vai passar o medo? Nunca, né? Porque você engravida. Primeiro você tem medo de não engravidar. Ai, não sou fértil. Você tem aquele medo de não engravidar. Aí você engravida. Aí você tem medo de quê? Abortar espontaneamente, porque você tem 38 anos, você já tá velha. E se você perde o neném, você fica pensando, talvez eu não tenha outro. Porque eu já não tenho muito tempo pra poder, né? Foi 1 ano tentando engravidar. Se eu esperar mais 1 ano, você começa a pensar e ficar paranoica. Aí você já tem medo de perder o neném. Aí você começa a perceber que seu neném tá tudo bem, tá tudo ótimo, graças a Deus, tudo tá sendo formado perfeitamente. Mas aquele medo da criança nascer com um problema de saúde, nascer com uma má formação, ou nascer com, sabe, com várias coisas assim, que a mãe, nenhuma mãe quer lidar com isso, né? Toda mãe quer ter um filho saudável e tudo mais. E aí você começa a perceber que tá tudo bem, que não vai nascer assim, a médica falou que tá tudo bem, tá, não sei o que, nanana. Aí vem o medo de parir, e a criança, não você em si, porque nós somos somos adultos, né? Então, assim, se a gente sofrer no parto, não sei o que, ok, vai passar, mas se a criança entrar em sofrimento, aí você tem aquele medo, aí você pensa, fazer cesárea, você tem medo de fazer cesárea, e acontecer alguma coisa. Aí, a criança nasceu, você tem medo de quê? Como é que eu vou criar essa criança, né? Tipo assim, meu Deus, e agora? Eu e a criança, mãe de primeira viagem, o que eu faço? Medo. Eu sei que eu já penso até na adolescência da criança. Eu já tô pensando na adolescência da criança, meu Deus do céu. Passa umas coisas na televisão, eu fico aí pro meu marido, ó, adolescente, eu já... Então, assim, é um medo eterno que nunca passa. Mas a gratidão também, assim, no coração de poder gerar, né, uma criança aos 38 anos é gratificante. Ainda mais eu que achei que nunca me casaria, que nunca seria mãe, que a minha vida nunca seria restaurada a ponto de viver tudo isso que eu tenho vivido agora. Então, eu fico assim, realmente abismada e agradecida. Eu não tenho outra palavra, eu só agradeço. Gente, então é isso. Eu só queria contar um pouco aqui da minha experiência e anunciar aqui, deixar registrado. Eu gosto de documentar, né? E vou documentar várias outras coisas que eu tava querendo documentar, mas antes eu precisava falar sobre toda essa minha experiência, toda essa minha espera, toda essa minha devoção e dizer o quanto eu me sinto, nossa, lisonjeada mesmo, assim, de poder ser mãe, saber que Deus me agraciou, sabe, assim, ele olhou pra mim, me viu em mim capacidade e falou de gerar uma criança. Isso pra mim é um dos maiores, dos milagres, assim, que pode acontecer na vida, é você gerar uma criança, ter um ser humano sendo formado dentro de mim. Às vezes eu fico assim, assustada. E queria deixar um recado pra você que tá tentando, que é uma tentante, não desista, ora, persista, peça a Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol e a sua hora vai chegar. Gere essa criança em oração, chame pelo nome dessa criança, sabe, ame essa criança, prepare-se para receber essa criança e eu tenho certeza que Deus vai fazer na sua vida infinitamente mais do que tudo que você pedir ou pensar, assim como foi na minha vida também. Breve voltarei aqui para compartilhar outras coisas, outras experiências, coisas que eu tenho vivido, quem sabe eu posso contribuir um pouquinho, né, com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, assistiram até aqui, deixa um comentário, uma curtida, qualquer coisa aí, pra poder me engajar e me ajudar. Um beijo pra vocês. Tchau!